Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a essa sexta-feira no programa Algo a Mais. Estou com carinha de segunda-feira. Então, pessoal, hoje o nosso papo é desenhos do inconsciente. Estou aqui com as meninas do Prana Energia Vital, lá de Veranópolis, com a Fernanda e a Juliana, que vão explicar um pouquinho sobre o que são esses desenhos, para que a gente possa identificar e a gente também compreender um pouquinho desse lado, né, todo que é diferente, que a gente acaba vivendo por vezes, mas para que a gente tenha uma compreensão de uma forma mais tranquila. Pessoal, fiquem conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E agora, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que fazem o programa Algo a Mais da segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. A Kiron Centro Cultural, a Objetivo Móveis Planejados, a Prana Energia Vital, RP Mercados, Manfi Produtos Alimentícios e a loja Beneduzzi Sempre Que Me Veste de Felicidade. Então, agora meu bom dia para as meninas que estão aqui comigo, Fernanda, Júlia, sejam muito bem-vindas, meninas. É muito bom ter vocês aqui mais uma sexta-feira. Apresentação, por favor, Fer. Bom dia. E é muito bom estar aqui, né, Laura? E a gente começa a remexer nos nossos estudos, né? Cada vez que a gente traz um assunto para conversar, a gente vai repassando como estuda e podendo também reavaliar como a gente usa isso, né? A gente estava na estrada hoje falando, eu e a Júlia. Toda vez que a gente vem, a gente pode olhar de que forma a gente está usando essa ferramenta e lembrar de coisas que a gente estudou. Muito obrigada a Laura e a Conecta por poder nos proporcionar esse momento lindo. Maravilha, Fer. E só para o que eu gosto que tu frise, tu trabalha com constelação, né, Fer? Uhum. E todo esse mundo de terapias para que tu possa falar então um a base do meu trabalho, né, é a constelação familiar, é o pensamento sistêmico. E dentro da constelação eu vou entrando, né? Então hoje, quando a gente vai falar de desenhos, fazer a formação de constelação de arquétipos, de formas geométricas, a gente poder desse lugar onde a gente escolhe a nossa verdade, a gente encontra a nossa verdade, olhar com este olho para tudo aquilo que se apresenta é lindo. Então a base do trabalho é a constelação familiar, mas está tudo interligado, né? E hoje, através dos desenhos, a gente vai ter um pouquinho da noção de quanto está tudo interligado. Pois é. Ótimo, Fer, muito obrigada. Júlia, seja bem-vinda. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal de casa. Sim, obrigado em estar aqui. A minha base é o yoga, né? Então, temos lá no Prana a turma das crianças, turmas de adolescentes e turmas de adultos. Mas, como desafio, os desenhos, eles vêm sempre como uma ferramenta, né? A gente usa o desenho como uma medicina que a gente tem ali guardadinha, né? Então, algumas questões que a gente traz durante a prática de yoga, com os pequenos, com os adolescentes, que eles possam observar as mensagens que eles têm no inconsciente. Então, essa é a dinâmica que a gente traz hoje. Maravilha, Júlia, muito obrigada. Obrigada. E agora, então, vamos compreender o que são os desenhos do inconsciente. Fer, explica para nós porque na realidade é um tema muito curioso. Para mim, eu digo assim, desenhos do inconsciente. Por quê? O que é, né? Então, para que a gente possa compreender um pouquinho sobre do que fala esse tema. Sim. Na verdade, isso teve base no estudo de Jung. Né? O Jung, que foi um discípulo de Freud, e que ele trouxe uma forma analítica de olhar para a psicanálise. Mas isso é muito antigo nas geometrias sagradas, que depois a gente vai passar as figurinhas, né? Então vamos lá, ciência, né, pessoal? Claro que nós colocamos a nossa pitada mística, a nossa pitada holística, a nossa pitada espiritual, né? Mas Jung, então, quando ele fez a análise dos arquétipos, então o Jung, quando ele olhou para esse inconsciente, né? Então ele trouxe as consciências, o inconsciente individual e o inconsciente coletivo. Então, dentro desse inconsciente coletivo, Jung trouxe os arquétipos. Né? Então, vinha falando para a Júlia sobre o arquétipo do herói. Né? Nós vamos trazer o arquétipo do herói e todos nós temos esses arquétipos. Então, tem algo que a gente quer salvar. Ou a gente quer se salvar,
Ou a gente escolhe salvar uma ONG, os animais, ou a gente escolhe salvar um tipo de doença. Essa é a parte do nosso inconsciente onde a gente procura uma saída para os problemas. Então, seria um arquétipo do herói. Então, Jung, dentro desse pensamento, ele trouxe que o nosso inconsciente, ele manda informações para o consciente através de desenhos. E aí a gente vai olhar lá para Platão, daquilo que é platônico, né? Que a gente fala isso é um amor platônico, quando a gente cria um estereótipo, um arquétipo de um príncipe encantado. E aí a gente começa a olhar desde a época da matemática, quando chegou, que a gente vinha falando sobre o Fibonacci e as espirais. Então, o quanto Fibonacci, quando descobriu aquela fórmula, disse que ele teria encontrado a fórmula com que Deus criou o mundo. Olha que lindo. E aí a gente vai lá, antes disso em Da Vinci, e aí tá passando algumas imagens, isso, Doug, aquela imagem ali, onde vai ter também a espiral áurea, né, onde Fibonacci teria dito que essa seria a descoberta da geometria sagrada, de como Deus teria criado o mundo. Pode ir passando, Doug, tem aquela do bebê também, no ventre, olha. Então, a onda, enfim, quantas coisas na natureza que a gente encontra, e hoje é usado bastante, a arquitetura usa. Se eu não me engano, vou me meter aqui numa área que nem imagino, mas acho que a arquitetura também usa isso, porque é uma fórmula da matemática. E é um cálculo perfeito numérico também, né, Fê? É isso aí, é o cálculo perfeito numérico, é o cálculo do infinito, né, onde pode se botar esse ângulo, onde a gente vai encontrar nas obras de Michelangelo, enfim. Então, a geometria sagrada, que a gente fala, o desenho das coisas. Então, é como se o nosso inconsciente, através de desenhos, através de formatos e de cores, pudesse nos informar aquilo que está no mais profundo do nosso inconsciente, que são as nossas dores. Assim como são cores, né? Quando eu cheguei hoje, eu disse, Laura, que linda essa cor, e é a cor que tu usa aqui, e é uma cor que te cai muito bem, inclusive na moda. Né, se estuda o jogo de cores que combinam ou não com as pessoas. Então, quando a gente consegue perceber que tem muita informação na natureza, o macro e o micro, e a gente vai lá em Hermes Trismegistus, que já dizia o que está em cima está embaixo, o que está dentro está fora. Né? Então, Doug, tem aí a órbita, aquela do olho, onde a gente vai ter a nossa órbita ocular, né, e a órbita do cosmos, né, que tem o desenho de onde a gente vai. O nosso olho, né, o olho humano, o olho e a órbita da Terra, a órbita e as outras órbitas que existem dos outros sistemas solares. Então, é tudo muito interligado, o que está dentro e o que está fora. E através dos desenhos e através das cores que a gente vê, a gente consegue mapear o nosso inconsciente. Olha aí. Então, a partir de toda essa teoria, que é uma teoria que sim é necessária para explicar e dizer o porquê que talvez através de, como a gente diz, os desenhos que se apresentam por vezes no nosso inconsciente, o que eles querem representar. Então, sim, muito legal a história de ter toda essa teoria para que a gente possa compreender. Agora, em quais momentos que a gente consegue ter uma visão de desenhos, uma visão... Como a gente recebe esses desenhos? Julie? Então, quando a gente vai para uma exposição de arte, por exemplo, ou vai ali numa feirinha do artesanato, existem formas artesanais, existem desenhos, existem cores que nos atraem e que por vezes a gente fica muito tempo ali admirando, olhando. Conscientemente, tu não sabe por que tu tá admirando aquilo ou por que tu acha aquilo tão lindo. Mas inconscientemente isso faz um acesso em ti. Né? Existem curas, porque a questão das mandalas, né? De todo aquele movimento circular, que o círculo é a forma perfeita, né? Então, círculo é a forma divina, né? E então, quando a gente faz esse observar uma mandala, observar as cores, as formas, a gente vai curando questões do nosso inconsciente. Existem 1000 técnicas de fazer mandala, e isso virou moda, ainda bem que virou moda, porque é muito saudável. Então, quanto mais a gente tiver mandalas ou presas nas paredes, ou que possam ser circulares dentro de casa, isso tudo vai liberando, vai sanando questões do nosso inconsciente, que muitas vezes a gente nem sabe o que é que está ali. Mas tenha.
e se perceba como Então, muda a energia. A questão de, por exemplo, ter as mandalas tem todo esse entendimento. Gente, eu não sabia que mandala fazia tudo isso. Eu achava que era um desenho bonito. E que quem fazia, talvez é uma terapia para quem faz a mandala. Penso. Também. Eu pensava. Então, tá fazendo a mandala, todos aqueles pontinhos ou aqueles cristais, às vezes colocados, aquelas coisas. Então eu disse, que lindas, né? Mas eu imaginava que isso era terapia para quem fazia mandala, não para quem tinha mandala. Imagina, Doug deve ter aí a flor da vida. Essa flor da vida, que seria a geometria sagrada do que seria a vida na Terra, conhecida como a flor da vida. Então, ela é a base de todas as mandalas. Um círculo, sou eu. 2 círculos, eu e alguém, né? E aí, aqueles 2 círculos juntos formam um nós. E aquele forma um mundo. Então, essa mandala, quando a gente pinta essa mandala, o nosso inconsciente, ele recebe a informação que todos somos um. Filhos de uma força criadora, vivendo a mesma experiência. Então, mesmo que eu não tenha consciência, como tu disse, eu achava que era um desenho bonito. Mas quando o meu inconsciente olha para esse desenho, ele já recebe uma informação de que nós temos um inconsciente individual, que nós temos um DNA particular, mas que nós somos todos feitos da mesma matéria e o que dá vida para esse corpo é a mesma energia. Olha que lindo isso. E talvez quando tu escolhe a tal mandala, é porque tu tinha alguma coisa que talvez chamou tanto atenção aquela mandala para ti. Então, olha que legal. Eu não realmente... E isso é lindo e fantástico. Tanto que a gente trabalha, eu não sei se o Doug tem as imagens das crianças trabalhando a gente trouxe algumas peças. Ali as crianças estão trabalhando uma história contada, aonde cada pecinha dessa é tirada de um saquinho de 1000 histórias. Então, cada criança tem a sua percepção do que é cada imagem. Então, tem imagens onde aparece só uma vaquinha. O que essa vaquinha representa no inconsciente dessa criança? Lembra lá na casa da minha vovó, que tem uma vaquinha. Ou não, me lembra algo um pouco mais denso, mais negativo, né? Então, cada criança vai tendo o seu acesso e vai contando a história. E quando eles, olha a alegria, e quando eles percebem que juntos, cada um com a sua peça, eles contaram uma história, acontece uma magia entre eles, porque eles percebem que eles podem ser unidos e não individuais na contagem da história. Que cada um colocou a sua pitada. Então, isso também traz muito do inconsciente deles. E durante uma dinâmica dessas, com os pequenos, eles percebem aonde algo dói no colega, aonde o colega tem alegria em perceber aquilo, né? Opa, o colega percebeu algo que eu não tinha percebido. Nossa, eu também sinto isso quando eu vejo essa figura. E isso começa a ficar uma dinâmica que a gente passa, às vezes, 40 minutos ali, só trabalhando aquelas figuras. É muito divertido. Não, além de divertido, faz com que as crianças elas saibam colocar para fora o que elas realmente estão vendo, o que elas sentem. É aquele momento, então, que elas podem liberar e se sentir construindo também. Sim, a criação, né? E tendo contato com uma emoção genuína do colega, né? Porque nós temos as nossas emoções genuínas. Certo. Então, poxa, eu vou olhar ali para a figurinha da vaquinha e que para mim vai representar algo positivo, mas que para o colega não representa. E todo o estudo que foi feito de Jung, né, baseado em Freud, é a teoria da projeção. Eu só posso ver fora aquilo que tem dentro. Certo. Eu só posso ver no outro aquilo que existe em mim. A minha mente só reconhece aquilo que eu conheço. Não tenho como eu reconhecer algo que eu não conheço. Né? Então, quando a gente começa a perceber que sim, vai ter o desenho da vaquinha. E que para cada um, sim, a vaquinha ela vai ser um mamífero, ela tem leite, enfim, todo aquele contexto que é para o coletivo. Certo. Mas que para cada um de nós vai ter uma representação. Então, quando a gente consegue começar a entender, poxa, eu gosto de roupas que têm risquinhos. Eu gosto de roupas que têm bolinhas. Eu gosto de roupas de outra cor ou desta cor. Por quê? Então, por isso que eu te digo, Laura, a gente pode viver como se Deus não existisse nem milagres. Assim como a gente pode viver como se tudo fosse um milagre. E essa é a opção de vida que eu tenho. Então, através daquilo que eu gosto, de um desenho que eu faço, de uma imagem que me remete a algo, eu posso me conhecer.
Gurias, na psicologia mesmo, se fala muito sobre desenhos e tudo mais, que quando por vezes, uma criança, quando ela desenha, tu consegue compreender o interior dela, o inconsciente dela, e daí dar um tratamento. Então, quer dizer, não estamos fora da linha do Não. estudo da ciência. A gente só olha de um outro lugar, né? Claro. Nós temos um olhar mais místico para isso, um olhar mais invisível, um olhar mais espiritual para isso. Só que a ciência, ela tá ali a serviço. Assim como a espiritualidade está a serviço, tudo que está na Terra está a serviço. Tanto que a galera do espiritual, né? Eu digo, a nossa vibe, Sim. a gente chama em expandir a consciência. Tem ciência até na consciência. Então, não tem como a gente expandir algo, nós estamos encarnados, nós precisamos da matéria para confirmar aquilo que a gente estuda. Então, quando chega a ciência e vai usar o desenho, olha quanto tempo já antes de Freud ter usado isso e ter provado isso, há quanto tempo já antes de Cristo se falava sobre essas geometrias, sobre esses desenhos. Né? Então, inclusive, tem o desenho, Doug, por favor, aquele de Horus, que a gente colocou ali, que é o deus Horus do Egito, que é antes de Cristo, que o desenho do olho de Horus é exatamente o mesmo desenho do nosso sistema nervoso central. Então, vai ter a história de Horus lá no Egito, o olho que tudo vê, né? O olho que vê o invisível. Sim. E aí, ali no meio do nosso cérebro, na nossa farmacinha, no nosso sistema nervoso central, a gente vai ter o mesmo desenho que é o olho de Horus. E é nesse lugar do nosso cérebro onde nós produzimos os neurotransmissores. Onde organiza todo o nosso sistema de glândulas, E né? aí a gente trabalha, os indianos, né, botam o cristal aqui no terceiro olho, que é esse olho aqui, que quando a gente segue numa linha reta, entre a frente do nosso rosto e o topo da nossa cabeça, que seria o chakra frontal e o coronário, e a gente segue numa linha assim, a gente chega no sistema nervoso central, aonde tem esse olho, né, que é o olho da nossa intuição, Exatamente. o olho que vê o invisível, né? Que esses olhos da matéria, eles se iludem pelo bonito. Esse olho não se ilude nunca, né? A gente sempre diz, eu sabia, né? Aquele eu sabia, foi esse olho que viu. Né? Que é o olho do deus Horus, que tem o mesmo desenho do sistema nervoso central humano. Então tá tudo interligado. Com certeza. Gurias, nossa cesta mística tá achando o máximo. Não, porque leva a compreensão de muita coisa. Quando a gente entra nesse lado místico e eu digo, as nossas sextas-feiras com as meninas aqui do Prana estão sendo especiais. Porque a gente começa a abrir a mente e compreender algumas situações que que às vezes é rotineira, mas não se dava por conta. Às vezes, tipo, tal coisa me chama atenção, mas eu nunca dei bola para isso. E vendo por esse lado, que é como vocês dizem, eu gosto de ter esse lado espiritual, ver de uma forma espiritual. É como dizer que a psicologia usa desenhos para ler, às vezes, a mente das crianças. Da mesma forma, o espiritual traz todo esse conhecimento para que a gente possa também repensar e pensar um pouquinho mais, e são detalhes que aparecem e que fazem toda a diferença. A história do olho de Horus, que sim, eu sabia toda a história e o olho que tudo vê e tudo mais, mas a gente não faz essas ligações. Mas como antigamente, como já se sabia, né, de ter a intuição e a representatividade disso. Então é tão legal tá por dentro um pouquinho. Acredita quem quer, vive nesse mundo quem quer. É opcional. Entendeu? É opcional. Ninguém tá aqui pra dizer, olha, isso existe, tá na... Não, se eu acredito, existe. Agora, se tu não acredita, E é outra pode história. ser para todo mundo uma mera coincidência. Com certeza, com E tá certeza. tudo Mas bem. ao nosso coração acalenta muito ser imagem e semelhança da criação. Isso me acalenta muito. Porque sim, ser um pedacinho de Deus, né? Ser um filho de Deus. Então, Somos pequenos deuses, né? somos filhos de deuses, né? São deusinhos. Claro, e eu acho muito legal quando tu coloca, Fer, quando a gente tem uma compreensão um pouco diferente das coisas, fica tudo mais leve. Aí tu sempre diz, ficou mais leve? Fica mais leve. E se ficou mais leve, é o grande amor incondicional. Porque o amor incondicional é isso, é essa leveza de poder estar aqui na Terra
sem julgar. E a gente julga, e tá tudo bem que a gente julgue, mas existe um ponto de leveza. Tá certo. Então, pessoal, nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com nossa sexta-feira mística aqui com as meninas do Prana, falando sobre os desenhos do inconsciente. A seguir retornamos. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre desenhos do inconsciente. Estou aqui com as meninas do Prana Energia Vital, a Fernanda e a Júlia, falando um pouquinho sobre todo esse mundo e esse entendimento dos desenhos que se apresentam para nós, ou mesmo a gente faz desenhos e por vezes a gente está colocando coisas que estão no nosso inconsciente. Agora, vocês falando, tem vezes que para eu relaxar, até uma vez o Fábio, ele viu, eu acabei indo comprar uns negócios, umas tinta para pintar, mas só para relaxar, sabe? Mas tem cores que chamam mais atenção, então, quem sabe, gurias, ou colocar em prática um desenho, é trabalhar o nosso inconsciente, é deixar tudo mais leve. Então tem todo esse lado. E pensando em todos esses desenhos que a gente acaba fazendo e tudo mais, Julie, tu trabalha com a terapia do desenho. Então, como funciona essa questão da terapia do desenho? Então, as pessoas chegam já com algumas questões específicas, né? Júlia, eu tô com uma situação que eu não consigo me alinhar com o meu marido, qualquer particularidade, com a minha mãe, com os meus filhos, o que for. Então, a gente começa um acesso mediante os desenhos, que também é opcional, é uma ferramenta, como eu te disse, né? E aí, essa pessoa, ela vai dizer para mim, Júlia, eu não sei desenhar. Porque nunca se colocou ali, né, à disposição de tipo, agora eu vou fazer alguma coisa criada por mim.
né? Então, a gente trabalha o nosso segundo chakra, que é a criação. Poder trabalhar essa criatividade, né? Então, a gente faz algumas respirações, que nem tu disse, uma meditação, e a gente entra no processo do desenho, da terapia do desenho. Mediante aquilo, a gente vai abrindo esse desenho, a gente vai percebendo o traço, que tipo de cores, se apertou mais o lápis, se soltou, o que percebe quando olha para aquilo, em que lugar fez o sol, quantos raios tem esse sol, porque a pessoa vai dizer, nossa, que desenho infantil que eu fiz. Sim, é a nossa criança que está desenhando, né? Então, a gente fez um acesso lá na nossa infância para poder desenhar. E é isso que traz a beleza desse trabalho, porque a gente consegue olhar para a nossa própria criança. Poxa, eu consigo desenhar uma árvore, só que essa árvore, ela não tem raízes. O que essa ausência de raízes traz para mim? Aonde eu vou buscar essas raízes que estão faltando no meu desenho? Eu faço uma árvore, só que não tem frutos. O que representa essa ausência de frutos? Ou, sim, olha quantos frutos, olha quanta abundância de frutos, né? Que cores eu usei, em que local da folha eu desenhei essa árvore. Então, tudo isso são informações onde a gente trabalha nessa terapia. Eu sou apaixonada. E também a questão das crianças, né? Claro. Eu vou pegar o gancho. Quando uma criança vem, vou dar um exemplo, que ela tem dificuldade em se relacionar com o irmão, por exemplo, né? Essa criança, vamos supor, 4 anos, o Mano tem 7, né? Então, essa mamãe me procura, a gente conversa um pouquinho e essa criança, pela sua vontade, vem conversar comigo, a gente faz toda uma dinâmica, né? Aonde, pelos desenhos, a gente vai abrindo as janelinhas, né, conduzindo com essa criança para depois passar esse retorno para a mamãe, que a mamãe possa olhar para as questões que estão acontecendo em casa, que às vezes ela não consegue ter acesso. E pelo desenho a gente usa isso como uma ótima ferramenta, né? E aí que a Julie disse, outro dia eu pedi pra Fer, né, fazer um desenho. E a Julie treinou em nós, né, nas pranetes. A gente sempre se treina em nós lá no Claro. Prana, né? A família também serve um monte de cobaia para as nossas experiências, mas enfim. E aí a Julie me disse, Fer, desenha uma casa. E eu, mais que rápido, fui procurar uma régua. E aí a Kelly não tá hoje, né, mas com certeza tá acompanhando dela, me disse lá o meu 4, né, que é a regra, que tem que ter regra. E aí eu precisei de uma régua para fazer a minha casa. E quando a Julie me disse, Fer, tu querer esta régua e tu fazer de régua, né, o quanto faltou de liberdade, o quanto às vezes a gente precisou. E aí é tão lindo quando a Julie diz assim, ser livre. Poder desenhar uma casa à mão livre. Né, porque, claro, e os pais, e cada pai é o pai certo para cada filho, né, Julie? Deixar que seja mais livre o desenho. Porque a gente chega ali e diz, não, tem que fazer assim. Casa não é assim. Né? E sim, a minha mamãe e meu papai sempre nos deram muitos limites, muitas regras, né? Então, a minha criança, por várias vezes, ela precisou seguir muitas regras. E para minha experiência na Terra e poder hoje ter a vida que eu tenho e trabalhar com o que eu trabalho, eu posso olhar o quanto foi importante. E eu pude olhar isso através do dia que a Julie me pediu para desenhar uma casa e eu fui pegar uma régua. Então, o quanto eu tenho dificuldade, às vezes, dessa liberdade, né? De ter que ver que tem uma regra, que eu preciso segui-la. Então, isso mexeu bastante comigo e era algo que eu não tinha visto. Eu não tinha percebido isso em mim. Então, é muito lindo levar a nossa criança para o desenho. Certo. Né? A nossa criança, quem tem filhos, e a nossa criança interna. Com certeza. E ter toda essa representatividade. E, gurias, outros desenhos que podem surgir para nós. E aí eu vou fazer as colocações como vai fazer uma sessão de yoga, uma meditação, tu vai te Reiki. um reiki e começa a ver cores, começa a ver desenhos, porque assim, tu te concentra, tu fica ali de boa, tu tá aí só recebendo, ou enfim, meditando, e aí começam a vir desenhos, começam a vir, né, rostos, enfim, e o que tudo isso também pode representar no nosso inconsciente? Então, tem uma figurinha de Doug que tem 3 imagens, uma que tem a flor da vida, a órbita e as células. Então, imagina, vamos lá de novo. Olha só que lindo.
o início lá, a flor da vida, que a gente comentou, o início ali, as órbitas, né? O sistema solar, né? E do lado, as células. São geometrias sagradas. Quando a gente está meditando, a gente faz uma sessão de reiki, começa a ver essas cores que tu comentou, né, Laura? Ou essas imagens. São imagens do nosso inconsciente. Quanto menos a gente explica, quando acontece a experiência, mais a nossa mente procura respostas. Então, o que será que aquele desenho que eu vi está querendo me dizer? Porque se a gente olhar para essas figuras agora que estão na tela, para cada um de nós, por mais que a gente saiba o significado delas, que sejam imagens de satélites, que sejam imagens de microscópio das nossas células, ou que seja o desenho lá de antes de Cristo, da vida humana, da vida na Terra, a gente tem mensagens sobre isso. Por exemplo, Doug, coloca a foto aí daquela árvore, que eu não vamos dizer o que é para o pessoal de casa olhar, que está num círculo. Vamos ver. Olha só. A gente olha para isso. O que isso quer dizer? A gente pode olhar e ver uma árvore, e não deixa de ser, e é o desenho da placenta. Esse é o desenho da nossa placenta. Olha que lindo. Então, essa geometria toda e essas formas que a gente vê são inconscientes. Tu olha para isso, como tu vai imaginar que é uma placenta? Olha que encantador que é. E aí a gente vai olhar para uma placenta e saber que dentro daquele fruto que está chegando, tem uma árvore de gente que precisou fazer amor, casais que precisaram se encontrar para que aquela vida chegasse. E aí vai ter a nossa árvore genealógica. Né? E aí tu tá com um pingente, eu também, da árvore da vida. E é uma árvore, é a placenta. Então, quando a gente entra nessas conexões, através de uma sessão de reiki, de uma meditação, ou às vezes até a gente fecha os nossos olhos, respira profundamente, fecha os nossos olhos e nos surgem imagens, até os próprios sonhos. Né? Então, sim, tudo está trazendo mensagens do nosso inconsciente individual, do inconsciente coletivo, para que a gente tome consciência de algo. Porque imagina que o grande propósito da nossa espécie é esse. Né? O grande propósito de nós estarmos na Terra, o propósito de cada indivíduo, dentro de cada área, de quem vai produzir uma tecnologia, de quem está produzindo uma vacina, de quem está trabalhando em vendas, tudo é para que a gente tenha mais consciência. Para que o nosso self, que é outro arquétipo, para que a gente possa fazer com que o nosso self esteja fazendo o serviço dele. O maior serviço do self é que a gente possa se sentir feliz. Que a gente possa acessar a plenitude da vida na Terra. Então, a gente olhar para essas... Ok, eu estou olhando para essa planta. O que esse formato me passa? O que a cor verde me passa? Por que eu gosto da planta que tem a folha com desenho tal? Né? Poder se perguntar, isso, para mim, Fer, é mais do que tudo espiritualidade. A gente olhar para todas as geometrias que estão aqui e saber que ali tem uma informação para o nosso indivíduo. Isso para mim é trabalhar autoconhecimento, isso para mim é trabalhar espiritualidade. Porque é nesse ponto que quando a Fer fala da gente olhar para uma planta, olhar para uma cor, olhar para uma geometria, é estar no momento presente. Porque se tu não estiver no momento presente, tu não vai ver a folha, tu não vai ver a árvore, tu não vai ver a geometria. Entende? Então é estar ali no momento presente e aí sim vem o autoconhecimento. O porquê isso faz isso comigo. O porquê que quando eu estou numa sessão de reiki, nossa, essa luz verde, essa geometria, esses triângulos, por que quando eu olho para o sol, eu me sinto dessa forma? É estar no momento presente, não deixa de ser uma meditação ativa. E, gurias, né? todos esses, quando a gente vê cores e tudo mais, tem significados, isso pode ser estudado. Por exemplo, assim, Julie, posso ir fazer contigo e dizer, olha, Julie, geralmente eu vejo isso, eu vejo tal cor, eu vejo um desenho assim, assado, e fica aparecendo pra mim. Isso tem estudo, isso tem como dizer, olha, provavelmente seja porque isso, ou pra te olhar mais pra aquilo, enfim. Tem todo esse lado? Sim, com certeza, porque tudo é informação, né, Laura? Tudo, o tempo todo é informação. Então, vamos supor, como a Fer falou do inconsciente coletivo, né? Azul é azul, verde é verde, né? Quadrado é quadrado, triângulo é triângulo. No inconsciente coletivo. Agora, o que isso tem em mim? O que o azul representa em mim?
por muito tempo, o azul me feriu. Por quê? Porque eu associava ao time de futebol que meu pai amava. E quando aquele time ganhava, ele bebia muito. E eu sofria, porque eu via a minha mamãe sofrer. Então, por muito tempo na minha caminhada, o azul me doeu muito. Hoje, eu olho o azul com outros olhos, porque foi aquele azul que me fez eu me conhecer. Foi aquela dor que eu senti que fez hoje eu olhar para o meu masculino e fazer essa busca incessante pelo meu masculino. Equilibrar essa energia em mim. Porque hoje eu tenho um filhinho, eu tenho um marido, que são projeções do meu papai. É viver como se tudo fosse um milagre. Isso. É viver como se tudo fosse um milagre. E quando a gente conecta com isso, com esse Deus que mora em mim, com esse pedaço do universo que eu sou, e entender que estar no aqui e no agora, uma cor que eu gosto ou não, uma forma que eu gosto ou não, porque eu gosto de roupas, como eu disse antes, né? Desses formatos, o que isso quer dizer sobre mim? O autoconhecimento, ele pode acontecer em qualquer lugar, o tempo todo, com qualquer ferramenta, contando que eu esteja pronta para olhar para isso. Então, tudo vai ter informação. E, como tu disse, Laura, cromoterapia, a terapia das cores hoje se sabe, se usa na moda e se prova isso, né? Então, sim, a vibração das cores, vibração das cores. E outra coisa que eu vou perguntar, e tô perguntando como alguém que quer aprender, por exemplo. Quando a gente vê cores, pode estar chamando atenção para algum chakra do corpo, porque eu sei que cada chakra tem uma cor, né? E aí, para quem já viu aquele... É tipo uma pessoa sentada em meditação e tem todas as cores, né? Eu já vi várias vezes esse... E aí, cada cor é um... E pode ser que esteja chamando atenção para algum dos nossos chakras quando a gente vê uma cor específica. Laura, inclusive alimentos, né? Então, vamos supor, eu tô com algumas questões no meu ventre, né? Então, perceber em que ponto do teu corpo tá, isso são glândulas, né? Nosso sistema de glândulas, nosso sistema linfático e tudo aquilo, toda aquela química. Bem, então a gente vai olhar para o movimento holístico, né? Então a gente vai para os chakras, que é algo muito sutil, é algo que está além da nossa matéria, mas que reverbera nesse campo físico, né? Então, assim, para esse chakra, então que cores representam? Eu vou trabalhar o laranja, cores mais quentes, eu vou comer cenoura, eu vou procurar alimentos nessa cor. Sim, por que não? Qual é a forma geométrica desse chakra? Se eu quiser trabalhar nesse movimento holístico, né? Agora, não, eu quero olhar só para a questão física. Beleza, vamos olhar as questões de liberar os líquidos, as emoções, trabalhar a criatividade, né? Então, é muito bom conhecer tanto o sistema do nosso alinhamento, né? Desses vórtices energéticos, fisicamente e sutilmente. Porque não somos só matéria, isso é fato. Claro. E cada chakra que está na anatomia sutil, na anatomia física, é regido por uma glândula endócrina. Então, por exemplo, veio o laranja, né? Então, o laranja que vibra no chakra sacral, no chakra sexual, e o nosso ovário, o útero, nos meninos a próstata, é ele que lê os neurotransmissores da vergonha, do prazer, é ali que é lida a ocitocina, né? Então, quando a gente percebe que vai produzir lá, mas o lugar que vai ler como um código de barra é uma glândula endócrina, então, eu estou meditando e estou vendo muito a cor tal. Eu fiz reiki e estou vendo a cor tal. Eu gosto da cor tal. Tal cor me repele. A gente leva todo esse estudo para entender o que o teu inconsciente está querendo dizer, e isso através de um lado muito sutil, como a Julie disse, é muito holístico, né? Que é a psicologia. E se a gente pegar a psicologia convencional e olhar, vão ter várias coisas que estão interligadas, né? Doug, tem o desenho aí, por favor, dos alimentos com os órgãos. Então, isso também se trabalha bastante na medicina Ayurveda, né? O formato do alimento com o formato do órgão. Então, se a gente olhar, ali tem a couve-flor, né? Mas tem o brócolis, que também é uma árvore. A couve. A couve. Então, o que acontece ali? Esses alimentos, eles trabalham exatamente para aquele órgão. Olha o gengibre e o nosso intestino. E olha o nosso intestino e o nosso cérebro.
Então, isso tudo vai estar na anatomia sutil, que a gente vai trabalhar na parte holística, mas está na geometria sagrada, porque quem criou os alimentos foi a força criadora. E isso também está geometricamente dentro de mim. E aí tu vai saber que aquele alimento vai trabalhar pontualmente para aquele órgão, que vai ter uma cor, que vai ter um formato. Olha a beleza disso. Não, com certeza. Quando eu falo para ti que eu fico encantada todos os dias, eu não tô brincando. Eu me encanto o tempo inteiro com essa força criadora, né? Com esse macro, com esse micro. E nós o mesmo, né? Porque nós estamos no meio desse macro e desse micro. A gente consegue olhar para fora e ver tudo isso e ter tudo isso dentro de nós. Com certeza. Né? E lá na igreja, e tá na Bíblia, aonde está Deus? Ele está no meio de nós. E daí tu olha esses órgãos e tu olha os alimentos, tá tudo interligado. Pois é tudo muito curioso. Para quem está aqui ouvindo e conhecendo um pouquinho dessa outra terapia que é olhar para os desenhos, isso é tudo muito curioso. E aí sim, a gente faz associações e começa a compreender, nossa, tem tudo a ver, isso é muito legal. O esquema é parar e prestar atenção. Então, eu acho que toda essa explicação hoje está sendo de uma forma com que a gente possa, cada vez, toda sexta-feira, toda nossa sexta-feira, ela vem com toda essa ideia de pensar um pouco diferente, de olhar de uma forma diferente para as coisas. Então, isso é muito legal. Agora, eu vou dar uma pausinha aqui no nosso papo e eu vou chamar o Thiago, que está no Estúdio 1, produzindo o nosso Expresso, meio-dia. Thiago, que informações temos para hoje? Bom dia, Laura, bom dia, Fernanda, bom dia, Juliana e a toda a audiência do Algo a Mais. Os destaques do Expresso Meio-Dia de hoje ficam por conta de que as temperaturas vão subir no final de semana. Vamos retornar à casa dos 25 graus no sábado e o domingo que teremos chuva. O adeus à cantora nativista Berenice Azambuja, que aos 69 anos fez a sua passagem, e o velório ocorre na cidade de Vila Lângaro. Sancionada a lei que torna o Pronamp uma política permanente de apoio às micro e pequenas empresas. E também o STF começa a julgar hoje a tese da vida toda, que pode revisar para maior a aposentadoria dos pensionistas do INSS. Tudo isso e muito mais logo aí no Expresso Meio-Dia. Um bom programa para vocês. Muito obrigada, Thiago. Pois é, manchetes super interessantes. Hoje vamos ficar de olho no Expresso para entender e ver um pouquinho mais sobre todas essas notícias, esse calor que está vindo. Na realidade, eu espero que ele não venha com muita umidade. Mas eu adoro um calorzinho. Eu não sou uma pessoa que vive muito bem no inverno, então eu fico até muito feliz com essa notícia. Porém, a gente sabe, depois vem a chuva, começa a esfriar de novo e assim vai, né? E precisa de tudo isso. Com certeza. A gente mora num local abençoado, a gente nem pode estar falando, né? Eu digo, eu não me dou muito bem com o inverno? Tá, tudo bem, eu não me dou muito bem. Só que assim, pensando em tudo que se vive por aqui, a qualidade de vida que se tem, e como a gente sempre diz, a Conecta está aqui para mostrar o quanto nós somos ricos, afortunados, como nós somos, é uma região muito feliz. Sabe que esses dias eu ouvi uma mulher falando para outra, assim, tava numa fila, tem distanciamento, mas o pessoal ainda dá uma giradinha e conversa, né? E aí o pessoal, tu viu aquele tiroteio que teve lá em tal lugar? Eu disse, gente, as pessoas estão estragando o dia delas falando um tiroteio que teve lá em tal lugar e que, graças a Deus, não é a nossa realidade. Então, eu digo, claro, coisas ruins acontecem, isso é óbvio, isso a gente não tem nem como fugir, infelizmente. Sempre alguma coisa ruim pode acontecer. Mas eu digo, aquele momento, a pessoa estar falando aquilo, eu disse, graças a Deus, não Somos é a abençoados. nossa realidade. Graças a Deus, não é. Então, sim, pode vir frio, eu não vou me importar mais tanto. E tudo aqui na Terra faz parte da experiência, né? Com certeza. Se teve o tiroteio ou se teve alguém que fez a passagem, né? Que é uma artista incrível que Sim. com certeza ela só saiu da matéria porque ela vai viver por muito tempo aqui, né? Com as canções. E faz parte da experiência. Com certeza. Porque se não fosse para ser assim,
quando Deus manda Jesus, não ia ter quem jogasse pedras. Então precisavam ter aquelas pessoas para que a história ficasse. E para que a gente pudesse ouvir aquelas frases tão lindas que tocam nosso inconsciente, nosso coração de uma forma tão profunda. Então tudo faz parte. Se a história fosse tão bonita, ela não teria ficado. Mas quer dizer, ela é bonita, o sentido ela dela é bonita, ela é linda, porque teve cada um dos personagens do jeito que teve. Pela forma que aconteceu. Se não tivesse pessoas jogando pedra, ou se todos tivessem acreditado naquilo, não teria evolução. Claro. E é por isso que a gente fala do atrito, né, Fer? Que é tão a beleza que gera um atrito. O atrito. É isso aí. Fantástico. Só que tu tem que ter olhos para enxergar isso dessa forma, né? Que às vezes, né, a gente tem que respirar um pouquinho, pegar um ar para, opa, o que é que eu tenho que aprender com tudo isso que tá acontecendo? Tá certo. Meninas, o nosso papo dessa manhã está ótimo. Nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais. Sexta-feira mística, tá sendo ótimo. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café. Casa Trevo, Cemitério da Paz, em Nova Prata, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios.
Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras operadoras. Na tela seguinte, selecione a Dilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã. Voltamos agora, inclusive, com o recadinho da Kiron Centro Cultural, a nossa apoiadora que tem sempre um recadinho muito bacana para nós. Roda aí, Doug. Bom dia, meu nome é Ana Paula, sou coordenadora e professora da Kiron de Nova Bassano. Vem comigo conhecer a nossa escola? Aprender qualquer língua diferente da sua vai possibilitar a abertura de um mundo novo. Pensando nisto, a Kiron disponibiliza aulas de inglês, italiano, espanhol e francês, com professores altamente capacitados. A Kiron tem um material diferenciado escolhido com carinho para disponibilizar aos nossos alunos o que há de melhor e mais moderno. Diante do momento delicado que a educação está passando, nós da Kiron Idiomas oferecemos reforço escolar, o qual visa ajudar e facilitar o ensino-aprendizagem. Você ficou interessado em algum dos nossos cursos? Nossa escola está localizada na Rua Carlos Gomes, em cima do Banco Sicredi. Ou você pode entrar em contato pelo telefone 996-428577. Vem você também fazer parte da nossa constelação Kiron? Muito obrigada, Kiron, que sempre nos manda um recadinho super especial. Lembrando que essa escola é na Kiron de Nova Bassano. A Kiron, ela se encontra em vários locais aqui da nossa região, várias cidades da nossa região. E esta é a escola de Nova Bassano. E agora, voltando com o nosso papo, que tem todo um olhar especial para os desenhos do inconsciente nessa manhã com as meninas da Prana Energia Vital. E eu vou pedir sobre o desenho do nosso rosto, porque tem um nome todo lá diferentão para falar e eu não sei. Então as meninas vão poder falar um pouquinho sobre o desenho do nosso rosto. Fê. Tem a fisionomia, né? Eu tô com uma fisionomia triste, né? Quando a gente olha para a pessoa e já percebe a fisionomia dela, né? O estudo do rosto, das marcas, das linhas de expressão, do formato do nariz, o formato da boca, chama fisiognomonia. É isso aí. Eu nem vou repetir. Que é um estudo antigo lá do Egito, né, onde a gente faz a correlação das marcas, o formato do lábio, o desenho do nariz, a cor do olho. Imagina que na cor do nosso olho a gente traz a nossa missão espiritual na Terra. Olha que lindo isso. Então, por exemplo, a nossa boca, ela representa o nosso órgão sexual. Ela também representa a nossa criança. Quando a gente fala de chakras, e a gente fala dos chakras base, né? Estes chakras estão sempre ligados à nossa criança. Tá? Então, tu imagina o formato do nosso lábio, se o lábio é fino, se o lábio é grosso, se o lábio é maior, se o lábio é menor, né? Tudo isso está trazendo a informação da nossa criança e da nossa vida sexual. E aí, quando a gente vai olhar para o formato de um copo, de uma garrafa, né? Assim como o formato do cigarro. Dentro da constelação familiar, o vício é a ausência do pai. Então, quando nós bebemos, fumamos, a gente tenta encontrar um lugar para o nosso pai na nossa vida. Por amor à nossa mãe, a gente rompeu ligações com o pai. Então, o formato falo, né, que é o pênis,
que tem o formato da garrafa e do cigarro, e a gente vai levando o nosso órgão sexual. É como se inconscientemente a gente dissesse para nossa mamãe: foi você que quis o papai, por isso eu nasci. Então, quando a gente começa a olhar para o desenho do rosto, as rugas que são assim, as nossas sobrancelhas, a bolsinha que faz embaixo do olho, e aí vamos lá na medicina oriental chinesa, né, que vai tratar os pontos do nosso rosto com os pontos dos órgãos. Então, tá tudo interligado, Laura. Imagina que o lugar da lágrima, aqui o canalzinho da nossa lágrima e a nossa bexiga tem o mesmo formato. Então, os líquidos, a pessoa que chora muito ou que segura o choro, está linkado exatamente com o funcionamento da sua bexiga. Então, olhar para esses líquidos que representam as nossas emoções e como os líquidos, que o nosso planeta é 70% água, o nosso corpo é 70% água. E quanto nós somos de emoção, então? Se são as nossas emoções que dão ou tiram a qualidade de uma vivência, de uma experiência. Que emoção eu tenho quando eu trabalho? Porque tudo aquilo que eu faço está ligado a uma emoção. Então, quando a gente começa a perceber, poxa, até a marca do meu rosto, e quando a gente olha no espelho e a gente quer mudar o nosso rosto, tem algo no nosso rosto que incomoda. Sim, a gente quer fazer uma plástica, a gente vai usar um produto para se sentir mais bonita, né? Trabalhar a nossa vaidade, porque a vaidade faz parte, né? Entender esse equilíbrio da vaidade, porque senão se torna um pecado, né? Mas ela faz parte. Mas, se eu só trabalhar esse ponto esteticamente e eu não olhar para o que o meu rosto está querendo dizer e o porquê eu não gosto daquele ponto do meu rosto, eu vou continuar não gostando do meu rosto. Quando eu consigo, eu quero fazer uma plástica, eu vou usar um fator externo para isso. Mas eu olho para o meu inconsciente e vejo que aquela geometria está querendo dizer que faz com que eu não goste disso, aí eu consegui acessar o que eu vim fazer na Terra, senão eu vou trabalhar apenas a vaidade. Tá certo. Então, o prestar atenção, e isso para quem trabalha com desenhos, com isso, consegue daqui um pouco, por exemplo, Fer, tem alguma coisa no meu rosto que me incomoda e alguma coisa que me chama muita atenção. Tem como, por exemplo, eu chegar no Prana e vocês poderem me auxiliar, por exemplo, em olhar diferente para isso? Sim. Imagina que cada lado do nosso corpo, então tem o lado pai e o lado mãe, né? Tem as estruturas, então cada órgão vai estar vinculado ou à energia yin, ou à energia yang, ou à energia da mãe, ou à energia do pai. Há quanto tempo na tua família, aquele lado da família tem esse traço? Né? As pessoas, lá na minha família tem o nariz de tal jeito, o lábio é de tal jeito, o desenho do dente. Nossa, tem famílias que a gente diz, esse deve ser tal coisa. Porque o olho é mais erguido, aí tu vê que todas as famílias são iguais. Ou porque, né, o formato do nariz, ou porque tu diz, gente, mas são todos iguais? Esses dias, inclusive, eu vi a foto de um senhor que faleceu, eu levei um sustão. Eu disse, meu Deus, faleceu fulano. Na realidade, era próximo a ele. E mas aí eu disse, mas meu Deus, eles são iguais, sabe? Então já para pensar, que nome que a gente diz? Traços. Né? Traços. E como disse a Júlia, os braços são a extensão do coração. Então, através de traços, eu consigo mapear o inconsciente. E tem o traço feito pelo divino. Né? Então, quando a gente trabalha, e são coisas bem distintas, trabalhar a vaidade e trabalhar a autoestima. Né? Porque a autoestima é entender por que eu vim com esta cor de cabelo. Por que eu quero mudar até a cor do meu cabelo? Por que eu quero mudar o meu corpo? E tudo bem que a gente mude. Isso é os xamãs, né? Que vão trabalhar as cores, as tintas, o pintar a pele, né? E tá tudo certo. Mas o porquê que eu quero mudar? Por que eu não aceito a forma geométrica que o divino fez, que o divino sou eu escolhi esse corpo, eu escolhi essa experiência, eu escolhi esses traços em outra consciência. Então, poder olhar para isso também é trabalhar a espiritualidade. Né? Então, na constelação familiar, a gente trabalha, né, esses traços do rosto e, claro, e cada terapeuta e cada constelador vai usar as suas ferramentas, o seu jeito de trabalhar. Por exemplo, eu trouxe hoje esses baralhos, né, Laura? Claro, por que favor. Também a Júlia
Então, chegam pessoas, às vezes, eu tô com tal questão com o meu filho. A gente sempre vai trabalhar a árvore, né? Quando a gente cura a árvore, a gente cura o fruto. Então, às vezes, chegam crianças lá no yoga pra Julie, a Julie faz os desenhos e mapeia, e aí depois a gente trata as mães, a gente trata os pais, né? Porque o filho, conhecerei os males dos pais nos filhos, né? Da quarta, quinta geração. Então, trabalhando o filho, a gente consegue, a Julie mapeando no filho, a gente sabe onde trabalhar nos pais. Então, aqui, ó, vão ter desenhos. Então, eu posso ver esse desenho e cada pessoa em casa vai ter um significado, né? Sim, então, pode ser 2 círculos. Então, ou pode ser 2 alianças. As pessoas chegam e a gente vai trabalhar, elas vão, por exemplo, tu pode trazer um tema pro teu trabalho e tu vai escolher uma carta, e aqui tem as cartas onde a gente vai trabalhar emoções, né? E aqui personagens, onde a gente vai estar linkado, ó. Personagens que podem representar pai, mãe, abortos, avós, crianças, né? Babás. Então, às vezes, a gente vai ter, e tem animais dentro de casa que são tratados como filhos, né? Que não são tratados como um cachorro, que são tratados como uma pessoa. Né? Então, dentro da constelação familiar, a gente tem a constelação dos veterinários, né? Que cada animal dentro de casa representa ou um ente excluído ou uma parte minha da história que eu excluo. Então, Laura, tá tudo interligado. A pessoa vai pescar o cachorrinho e vai dizer assim, eu me lembrei do meu cachorrinho que eu amo, que não sei o que. Eu vou olhar pro cachorrinho, é o meu filho que eu não tive. Então, um cachorrinho pode representar muita coisa. Amizade, segurança, medo. Tem gente que tem medo, tem gente que ama e dorme de conchinha com o cachorro. Tem gente que vê um cachorro e tem pânico. Mas o cachorro, no inconsciente coletivo, é um cachorro. Mas no inconsciente individual, ele representa coisas diferentes. Tá certo. E agora, então, compreendendo um pouquinho do que vocês estão nos passando aqui em relação a, por exemplo, fazer toda uma constelação com cartas, é isso? Sim, a gente usa, inclusive. Isso, meu Deus. A Fera, a gente tem que cuidar o que fala, que ela anda constelando tudo, até o formato do copo de água, mais ou menos, né? Mas é legal porque é realmente através dos desenhos o que te remete e que sensações, que emoções que podem estar aflorando aí. E é tudo muito importante, muito interessante. E a partir disso eu gostaria, Julie, pensando quando alguém chega para ti, que tu estás aplicando a terapia, estás com essa pessoa e ela te demonstra através dos desenhos, ela faz desenhos e ela está te passando algumas informações. O que a gente pode daqui um pouco estar abrindo aqui para as pessoas, só para ter uma noção, até a Fer, porque no intervalo comercial a gente falou sobre uma questão de uma criança específica, e aqui a Fer, ela disse pessoas que faz o desenho de uma pessoa sem um braço, por exemplo, sem braços. Então, situações como essa também representam grandes emoções. Sim, todos os desenhos, eles estão vinculados a emoções, né? Como diz a Fer, 70% água, emoção. Fato. Então, o que acontece? Uma criança não desenha, vou dizer específico criança. Claro. Nós estávamos falando ali. Então, não desenha pés. Uma criança não desenha chão. Então, como que a gente vai passar isso para essa mamãe, para esse papai, para ele conduzir em casa? Não desenha os braços. Como que essa criança, no caso dos braços que a gente estava falando antes, como que essa criança, ela tá se percebendo insegura em relação às emoções externas, né? Eu vou ficar aqui com os meus sem braços, né? Porque eu não quero me envolver em toda essa situação externa. Então, a gente traz essas mensagens, a gente traz essa codificação, mas que a mamãe, no inconsciente dela, vai perceber o que pode acontecer dentro de casa. Opa, a minha filhinha, o meu filhinho tá manifestando isso e eu não estava enxergando. Então, são mecanismos que ajudam as mamães. Eu falo por mim. Eu tô com uma situação em casa, nós temos uma parede, onde lá as crianças podem fazer o que quiserem naquela parede. Então, eles riscam, eles pintam. Então, para mim, ali é um bom termômetro de como tá lá em casa. Então, quando tem os desenhos ali, eu paro na frente e eu olho. Olha ali, tá sem pescoço.
como é que as crianças estão tipo, sem pescoço. Então, vamos puxar alguns links. Então, a criança não está desenhando o pescoço. Então, o Augusto e a Isabela não estão percebendo que o que eles sentem não está fechando com o que eles pensam. Está faltando uma ponte entre o pensar, né, e dar um nome a esse sentimento. Então eles não estão sabendo daqui a pouco que aquilo que eles sentem é raiva. Porque a maior missão da mamãe é ensinar o filhinho que o que ele sente se chama isso. Isso que você está sentindo, filho, é fome. Isso que você está sentindo é medo. E tá tudo bem sentir isso, né? Então, a gente começa a acalentar esses movimentos para as crianças e as mamães entenderem esse papel da maternidade, né? Que por muitas vezes, é assim, se comporta assim, tudo bem. Mas tem mensagens ali também que remetem à nossa criança, a criança da mamãe, né? Eu digo que os filhos, eles vêm assim, para salvar as mamães. Para as mamães poderem se olhar um pouquinho. Com certeza. E na constelação familiar é isso que a gente trabalha, né? Tudo aquilo que tá ferrado na minha vida é onde eu tentei salvar minha mãe. Tentei salvar meu pai. Então, os filhos, eles já chegam com esse intuito de salvar o sistema, né? E quando a gente consegue encontrar o nosso lugar e ter a consciência disso, a gente consegue aliviar todo o sistema, né? Então, fazer isso do lugar certo. E quando a Julie fala sobre o pescoço, né? Então, aqui nos chakras, de novo, vamos lá, né? A gente tem o chakra laríngeo, que é regido pela glândula endócrina tireoide, né? Que é responsável pela nossa comunicação, que vibra na cor azul claro. Né? Então, quando chega alguma pessoa para constelar e vai constelar algum problema de tireoide, né? Pessoas que têm problemas na tireoide, têm problemas de comunicação. E aí lá, quando é criança, a Julie já pôde mapear que está sentindo algo que não consegue dar nome, que não consegue comunicar aquele sentimento, né? Ou aquela emoção. Sentimento é a gente dar nome para uma emoção. Então, eu vou ter um problema de tireoide, as pessoas que têm esse problema têm uma dificuldade de comunicação. E teve dificuldade em ver a comunicação dos pais. Então, tá tudo interligado. Então, a gente acaba lá no prana, né? Daí vai na Kelly, faz numerologia, vai com a Bru, trabalha as crenças limitantes, aí a Julie mapeia. Então, é como se a gente... todos os resultados se conversam. É incrível. Sim, porque tá tudo interligado. É como quantas vezes... Vamos pensar na medicina convencional, né? Tu vai lá no médico e o médico vai te dar o comprimido. Tu vai ir para casa e ele vai dizer assim, tu vai tomar por 3 meses esse 1 por dia. Ou tu vai tomar 15 dias. A gente não chega em casa e toma tudo. Tem o dia para ir tomando. Então, nas terapias alternativas, não deixa de ser diferente. E, gurias, só lembrando aqui, a gente fala em todas essas terapias alternativas que são incrivelmente legais. Eu falo isso porque justamente a nossa sexta-feira fala muito e tem trazido um conhecimento muito legal. Mas isso não anula a medicina tradicional. Não. Então, assim, tendo problemas, tendo isso aí, vocês precisam fazer a busca da medicina tradicional e a parte que traz leveza, que é a espiritual. Porque elas caminham juntas, né? Claro, precisa do remédio da farmácia, né? Vai precisar do psicólogo e vai precisar da fé. É isso tá mesmo. Tudo interligado, né? São 3 energias diferentes: a energia física, a energia da psique e a energia holística, né? A energia espiritual. Com certeza. Então, muito bom. Meninas, nossa manhã está com o tempinho curtinho agora e eu gostaria de dar para vocês as considerações finais, para que vocês pudessem falar um pouquinho mais, talvez alguma coisa que a gente possa não ter comentado. Julie? É muito amplo. Eu poderia falar desse assunto aqui por uma semana, assim. Sim. Adoro, é um assunto que me chama a atenção e busquei isso por ser mãe, né? Porque se apresentavam desenhos lá em casa e alguma coisa tá querendo me dizer. Então, essa busca pelos desenhos, pelas geometrias, começou pelo fato de eu ser mãe. Então, que as mamães possam olhar os desenhos dos filhos, possam ter um olhar carinhoso mediante essas informações, sabe? Levar para o seu próprio coração o que aquilo remete, o que aquela cor remete, o que aquela geometria remete.
É uma sugestão que eu dou porque é um caminho muito gostoso de caminhar. E se conectar com a criança, né? Sentar ali no chão, pintar um pouco, se permitir esse acesso dessa criança de poder rolar no chão, poder brincar com o filho, né? Que isso é muito gostoso. Gratidão por estar aqui, gratidão ao pessoal de casa. Ai, muito obrigada, Julie. Muito bom ter você aqui, sempre com esse papo leve. É gostoso ouvir a Julie também, porque ela vem sempre com essa energia gostosa, leve. Ela é como é que fala? Yogi? Yogi, isso. Então, eu acho que ela traz toda essa energia gostosa de ouvir ela. Eu sou suspeita em falar, né? Minha irmã, então... É isso mesmo, mas muito bom te ouvir, Julie. Gratidão. Então, Fer, considerações finais para essa manhã. Então, vamos lá. Eu, quando entrei para esse mundo, quando eu caí nessa vida, né? Foi para viver mais consciente do meu personagem. Eu tava me perdendo, né? Tava perdida naquele bando de emoção que eu não sabia lidar com o meu irmão, com a minha cunhada, assim, tanto que a minha cunhada, sempre digo para ela sempre disse que ela rezava muito por mim. E me emociona falar porque ela viu o meu pior. E eu caí nesse mundo para viver mais consciente, para conseguir acessar o amor. Então, tudo que está ao meu redor traz informações para aquilo que eu preciso viver. Então, a gente conseguir entender que tem emoção e que tem pessoas que veem o nosso pior. E que através desse pior tem uma cura. Sabe, tem uma cura. E dentro da religião e de várias crenças religiosas, a gente vê pessoas que têm uma história muito dura, que foram duros, né? Tem um livro, Cartas de Cristo, que inclusive fala da infância de Jesus, onde ele ia ver esses cultos religiosos e ele entrava em julgamento por quem judiava de animais, ele não queria assistir. Então, a gente poder entender que tudo tem uma informação. E que cada emoção que tu tá vivendo, ela traz uma cura para ti. Tudo que tá aqui fora tá trazendo uma cura do teu inconsciente. Então, que a gente possa viver mais consciente da nossa missão diária na Terra. Porque foi para isso que a gente veio aqui, sabe? Eu tenho essa verdade no meu coração. A gente veio aqui para algo muito grandioso, cada um de nós, dentro da sua experiência. Então, ter mais consciência dessa experiência e se curar através disso é a minha verdade. Lindo, lindo, Fer. Muito obrigada por mais uma sexta-feira. A Fernanda que acompanha geralmente as Franetes, né? Também com sempre muito ensinamento para passar. E deixando a nossa sexta-feira muito mais gostosa. Lembrando que as nossas sextas têm sido sempre um programa mais leve, gostoso, trazendo terapias, todo esse mundo que a gente vai conhecendo aos poucos. E é tão legal porque eu digo, essa semana as meninas, a gente vai falar sobre tal coisa. Eu digo, cara, eu não sabia nem que isso existia. Daí semana que vem, vamos falar sobre tal coisa. Então, todos os dias da semana a gente traz assuntos que valem a pena estar falando, estar ouvindo também. E eu digo que a sexta, ela vem com uma chave diferente. Na realidade, é trazendo a informação da mesma forma, mas ela vem com um olhar diferente. Então, por isso que eu acho que é tão especial. Meninas, agradeço vocês mais uma vez, mais uma sexta-feira. E sim, quero agradecer a todos que nos acompanharam nessa manhã e desejaram um ótimo final de semana. Essa segunda-feira, para mim, toda estranha, que na realidade é a sexta, mas que a gente tenha um ótimo final de semana. Se cuidem, aproveitem com responsabilidade. Até mais.